Olá, bem-vindo de volta ao Conexão OAB. Este é o primeiro programa de 2024 e a gente vai falar de um tema que, por incrível que pareça, a gente ainda não abordou aqui. E é um tema, um assunto que inclusive dá o nome ao nosso programa. Sim, hoje a gente vai falar da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. E para conversar sobre isso, quem está aqui com a gente é o advogado e presidente da OAB Botucatu, doutor Nuno Garcia, que inclusive é nosso parceiro, que possibilita que exista esse programa aqui na TV Câmara Botucatu. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente para falar desse assunto que está sempre presente, mas a gente nunca parou para falar sobre ele aqui no nosso programa. Olá, Carol. Olá a todos que nos assistem na TV Câmara. É um prazer conversar com vocês, principalmente sobre esse assunto, o AB, né, que a gente trata tanto entre todo mundo. Você sempre solicita e pedindo informações sobre diversas áreas do direito para que os colegas falem para a população. E hoje esse tema tão bonito, que é tão importante para a gente. Eu falo que, por mim, não deixaria de falar sobre esse assunto por conta até da história que eu tenho com a OAB. Trabalhei como funcionário, como guarda-mirim aqui na OAB desde os 14 anos. Vim para cá hoje para dar essa entrevista para vocês, para que seja o local realmente do que a gente vai falar. E fico muito grato pela escolha desse tema tão legal para a população de Botucatu. Sim, é importante a gente falar, né? Porque é isso, está sempre presente nas nossas conversas, mas a gente nunca falou de uma maneira direta. Então, para a gente começar a explicar para quem está assistindo o que é a Ordem dos Advogados do Brasil, a primeira pergunta é qual é o papel, de maneira geral, da OAB para a nossa sociedade, para o país como um todo. Então, assim, me dá um motivo, porque afinal ela existe e se faz presente na sociedade. Como eu disse, é tão importante esse tema, eu vou até me estender um pouquinho nessa resposta, Carol, por quê? É comum que a nossa sociedade, e até mesmo os próprios advogados, eles vinculem a Ordem dos Advogados do Brasil a um papel de mero promotor da defesa, da representação e da disciplina dos advogados em todo o Brasil. Entretanto, além da OAB realmente cumprir essa honrosa missão, e é ainda mais certo que a OAB ela não está reservada apenas às finalidades típicas daqueles órgãos de classe profissional. Pelo contrário, tanto a legislação constitucional quanto a infraconstitucional, historicamente, ela tem reservado à nossa entidade, e também, claro, os advogados que a compõem, o papel de defensores da lei, da justiça, dos direitos humanos, da ética, da Constituição brasileira e do nosso Estado democrático de direito, que hoje em dia é tão falado, né? Portanto, a nossa ordem jurídica não inclui a OAB no lugar comum daqueles órgãos de classe profissional, pois a função é ambivalente, ou seja, nós temos duas funções. Ao mesmo tempo que a gente tem trabalhado pelos interesses corporativos em favor da classe profissional que a gente representa, dos advogados, a OAB também possui uma finalidade institucional, que ela se reveste de um verdadeiro mandato constitucional, na proteção do interesse público primário, ou seja, daquele cidadão que necessita buscar o acesso ao judiciário. Somos nós, os advogados, a OAB que representa esse cidadão. E também da supremacia da Constituição, dos direitos humanos e na luta pelos ideais democráticos de todos, né? Inclusive, o artigo 133 da Constituição, ele é expresso, ele traz escrito nele que o advogado é indispensável à administração da justiça. Ou seja, o papel fundamental da OAB na preservação dessa ordem democrática é uma decorrência lógica da importância institucional dos profissionais que a compõem, ou seja, nós, os advogados, né? Esse munus, esse poder que é atribuído à OAB é decorrência e reflexo da dignidade constitucional do advogado como um elemento essencial à justiça. Então, a gente pode dizer que ela teria dois papéis, assim, eu até divido entre o papel externo perante a sociedade, se fazendo importante a essas pessoas, e também na fiscalização de que tudo está funcionando como deveria, e também um papel interno para a própria profissão
do advogado, ela se preocupa nessas questões éticas, ela observa se os próprios advogados estão seguindo princípios éticos da profissão? A gente pode dividir dessa maneira? Perfeito, Carol. Exatamente essa explicação que eu dei, porque, como eu disse, o advogado é indispensável à administração da justiça, ou seja, a importância no sistema jurídico brasileiro é enorme da advocacia, né? Mas dentro da OAB nós temos essas duas situações, que elas se dividem. Sim, nós trabalhamos na prática do dia a dia dos advogados, onde nós temos, por exemplo, salas de apoio à advocacia dentro dos fóruns, tanto estaduais, federais, além de todo o suporte que a Casa da Advocacia e da Cidadania também presta aos advogados. Inclusive, com relação a essas situações que envolvem atuações de questão ética, de fiscalização da atividade profissional do advogado, nós temos comissões, nós temos os tribunais de ética e disciplina regionais que fazem esse trabalho com muita seriedade, principalmente buscando moralizar a profissão de um modo geral. A gente sempre tenta demonstrar à sociedade que a advocacia é uma profissão extremamente séria, tem as suas responsabilidades e por isso existem pessoas dentro da própria OAB que fazem essa fiscalização dos profissionais. E você até já citou, mas eu queria entender um pouquinho melhor se a gente pode dizer que essa organização, né, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem um diferencial, ela já é um diferencial em relação a outras categorias profissionais. Então, por exemplo, eu aqui sou jornalista, sou servidora pública e nós não temos uma organização dessa maneira. Então, você poderia explicar por que os advogados têm essa organização e por que isso é tão importante? Você já falou um pouquinho, né? Como os advogados são importantes para o funcionamento de um sistema democrático até, mas se você quiser explicar um pouco mais, seria bem interessante. Carol, eu respondo isso até com muito respeito às demais profissões, então, por favor, não me entendam mal, mas é sem dúvida um órgão de classe extremamente importante e diferenciado. Primeiro, é uma instituição que ela já detém de lei federal para criá-la. É uma lei de 1994 que criou a OAB, instituiu diversas situações, inclusive tudo isso que eu expliquei anteriormente, foi a lei federal que colocou como sendo implícito os advogados, né? Ou seja, é o órgão que é responsável por todos os profissionais, advogados e advogadas, que representam talvez a maior autoridade do país, que é o cidadão, né? Então, inclusive na Constituição, esses profissionais são citados como imprescindíveis pela Constituição Federal do Brasil. Não, mais uma vez, desmerecendo os demais profissionais, mas ela tem peculiaridades por tudo isso bem diferente dos outros órgãos de classe. E agora, realmente, uma pergunta para quem é leigo, até eu mesmo não sei, então, tirando uma curiosidade, todos os advogados fazem parte da OAB? E se não, né, os advogados que fazem parte da OAB, eles têm funções e obrigações específicas? E aí, outra pergunta, como faz para fazer parte da Ordem dos Advogados do Brasil? Tem algum requisito, tem algum processo que os advogados precisam passar? Carol, é uma pergunta interessante porque as pessoas têm essa dúvida mesmo, né? Todos, 100% dos advogados e advogadas são inscritos na OAB. Todos nós temos um número, inclusive, de inscrição, que é o que nos identifica quando a gente peticiona, quando a gente se manifesta em alguma coisa. Então, todos os advogados são, sim, inscritos na OAB. Para a inscrição na OAB, existe a necessidade, além de algumas formalidades básicas de documentos pessoais e tal, existe a formalidade de passar no exame da ordem, que todo mundo já deve ter ouvido. Eu posso dar um spoiler aqui, antes de mais nada, a gente também vai ter uma parte sobre falar do exame de ordem, né? Porque é muito importante, é um momento importante da vida profissional do advogado, é um momento importante daquele estudante de direito. Às vezes as pessoas estudam pensando no exame da ordem, né? Então, todo mundo que pretende ser advogado tem que passar no exame da ordem. E aqui, dentro da UAB até, Carol, os advogados e advogadas também fazem parte de situações que acontecem com a gente aqui para um trabalho em geral, que são as nossas comissões, né?
As comissões, elas têm diversos objetivos. Isso sim é opcional. Cada advogado faz se quiser, trabalha nessas comissões se quiser. Essas comissões, elas podem ser temáticas, onde elas trabalham assuntos do direito, por exemplo, direito de família, direito penal, e também comissões que trabalham em prol da sociedade no geral, né? E sempre que os advogados quiserem e puderem participar dessas comissões, é muito simples, basta procurar a diretoria, basta procurar algum colaborador aqui, trazer a afinidade que tem com uma determinada área do direito para se encaixar nessas comissões e trabalhar ou em prol da advocacia ou em prol da sociedade também. E já que você começou a falar dessa organização da OAB por meio das comissões, vamos falar um pouquinho então da OAB aqui de Botucatu. Primeiro, se você puder falar como que a OAB é organizada de maneira geral no país, né? Porque, por exemplo, a gente tem a OAB aqui da cidade. Então, como que é essa organização? E falar um pouquinho aqui da nossa OAB, como tem sido a atuação dela e como tem sido o seu trabalho também à frente dessa ordem, dessa organização. Certo. Existem divisões, tá, Carol? Existe o Conselho Federal, que é o órgão maior da OAB, existe um presidente, existe uma diretoria desse Conselho Federal, que fica lá em Brasília, tá? E depois tem as divisões do que a gente chama de seccionais. São como se fossem os governos do estado. Essas seccionais, elas são estaduais. Nós, em Botucatu, e aí, né, a gente vai descendo um pouquinho, nós somos uma subseção, é a subseção de Botucatu. A subseção de Botucatu, ela atende Itatinga e Pardinho, além de Botucatu. Então, nós somos uma subseção vinculada à seccional de São Paulo. A seccional de São Paulo tem uma presidente, que hoje é a doutora Patrícia Vanzolini, e diretoria também. E nas subseções também existe o cargo de presidente e os outros diretores. Essa é a divisão básica existente na UAB, tá? E assim, não entendi, perdão? Foi super didático, deu para entender super bem. Entendi. A subseção é como se fosse a prefeitura, né? Então é nesse sentido que existe essa divisão na UAB. Mas o trabalho em si, ele tende a ser igual em todos os lugares, né? A OAB tem as mesmas funções, como eu já expliquei nas perguntas anteriores, em todos os lugares, tanto no Conselho Federal, na seccional e nas subseções. O atendimento, todas as funções, elas existem em determinada região, em determinado estado, mas sempre com as mesmas atribuições. Aqui em Botucatu, a gente tenta fazer aquilo que eu disse que a OAB pode e deve fazer, tanto para os advogados como para a sociedade. A nossa diretoria atual, a gente pensa muito nesse devolver um pouco à sociedade, né? Por isso a gente trabalha muita coisa que envolva atendimento jurídico da população, tem um trabalho em conjunto com a prefeitura, tem vários trabalhos voltados ao município, que daqui a pouco eu falo um pouquinho para vocês também. Então a nossa diretoria, além de pensar nos advogados, pensa muito em devolver um pouquinho aí para a sociedade. E é nesse sentido que a gente está sempre à disposição de todo mundo, né? Principalmente dos órgãos públicos, quando a gente recebe algum chamado. Um exemplo que eu sempre passo é o da vacinação em massa, que aconteceu anos atrás aqui em Botucatu. Nós fomos chamados pelo Executivo porque eles entenderam que a OAB tinha capacidade de analisar a documentação daquelas pessoas que estariam aptas a tomar a vacina, e usaram esse know-how, esse conhecimento que a OAB, que os advogados têm com relação a documentos, para fazer isso. Foi um prazer muito grande para a gente, foi muito legal, e isso acontece com frequência, às vezes em situações menores, mas nós estamos sempre à disposição para isso. Sim, e se você puder, então, dar continuidade ao que você está falando, falar um pouquinho das comissões aqui de Botucatu, se tem uma outra que se destaca, e também dos projetos. A gente, inclusive, aqui na TV Câmara Botucatu já acabou mostrando alguns deles, por exemplo, o OAB vai às escolas, né? O OAB nas escolas, que é um projeto bem legal de vocês também. Então, se puder dar continuidade, eu acho que tem mais coisa para falar aí, né? Sobre as comissões, Carol, nós temos, se não me engano, 27. Tá? É bastante gente ajudando. Isso é muito importante, porque nós somos em 5 diretores.
não dá para atender a todo mundo. Eu não sei se todo mundo tem uma informação. Nós somos em 1.170 advogados em Botucatu. É muita gente. É muita gente para eu, Nuno, trabalhar sozinho, para o vice, para o secretário, trabalharmos só nós. Nós precisamos da ajuda dos outros colegas para trabalhar em prol do quê? De nós mesmos, dos advogados e, como eu disse, para a população em alguns casos. Das comissões mais atuantes, principalmente das que atuam junto da sociedade, nós temos a Comissão de Assistência Judiciária Gratuita, que coordena aqueles atendimentos ao público daquelas pessoas que necessitam de advogado e não têm condições financeiras para contratar um advogado particular. Essa comissão, ela trabalha todos os dias aqui na UAB, claro que tem vários colegas e eles conseguem se dividir. A comissão da UAB vai à escola, que efetua palestras nas escolas aqui do município sobre diversos temas, ou seja, a gente consegue atingir a educação dos menores de idade aqui em Botucatu, que é muito legal, muito importante. A comissão da OAB por Elas, que é envolvida com a comissão da mulher advogada, né, que infelizmente, né, Carol, ela presta atendimentos às mulheres vítimas de violência doméstica, que é uma situação que tem acontecido muito em Botucatu. Como eu disse, infelizmente, gostaria de não ter esse atendimento da OAB por Elas, mas é um atendimento que tem sido muito bem prestado pelas nossas advogadas. As mulheres já procuram esse atendimento antes mesmo de procurar, por exemplo, a delegacia da mulher. Então, isso dá um suporte para aquela mulher que sofreu algum tipo de violência muito importante. Nós temos também a Comissão de Meio Ambiente e Sustentabilidade, que trabalha bastante esse tema com vários órgãos da cidade, ou seja, as ideias que a gente tem de passar ajuda ou trazer algum benefício à sociedade é bastante grande, e a gente está sempre tanto buscando ideias novas de trabalho, como recebendo sugestões, e a gente está sempre à disposição para isso. Sim, e nesse sentido também que a OAB é procurada pela sociedade, busca retornar à sociedade também, a gente vê muitas vezes na imprensa, na mídia, que a OAB é instigada, né, a se posicionar em relação a assuntos diversos do cenário nacional, às vezes vinculados à própria justiça, ao sistema judiciário, mas também à política, à defesa de direitos humanos, são assuntos diversos. Então eu queria entender por que isso acontece. Eu acho que foi permeando aí no que você falou sobre a ordem, mas por que isso acontece, a OAB ser instigada? A gente espera que a OAB se posicione. E se você puder falar assim, se isso acontece aqui em Botucatu também, com a subseção de Botucatu, às vezes vocês serem procurados, como você citou na vacinação, né? Serem procurados para ou auxiliar, ou às vezes simplesmente se posicionar. É muito interessante esse questionamento, Carol, porque vira e mexe a gente vê na televisão, em jornais, um advogado falando, o presidente da OAB falando sobre tal assunto, o presidente do Conselho Federal falando sobre assuntos que envolvem Brasília, no geral, né? E por que isso? Até voltando ao que eu já expliquei, é porque faz parte da essência da OAB se manifestar, defender cidadania, democracia, direitos humanos, né? Então, é por esse motivo, é por conta da essência que é a OAB e da credibilidade que a instituição tem junto a todos os órgãos, junto à população, né? E não é diferente aqui em Botucatu, isso acontece com frequência, tá? A única coisa assim, a gente tenta ser sempre muito coerente, sensato, sem envolvimento com lados ou partidos políticos. E eu acredito que, nesse sentido, as demandas aqui, pelo menos de Botucatu, foram atendidas de nossa parte, com bastante tranquilidade, sempre ponderando muita calma, né? A gente precisa lembrar, e às vezes eu até passo isso para alguns colegas, passo isso para a população, para algumas pessoas que eu converso, que é importante a gente imaginar que nós somos representantes de uma classe profissional. Quando eu falo, Carol, eu não falo como Nuno, eu falo como presidente da OAB muitas vezes. E por isso a gente tem que tomar cuidado com o posicionamento pessoal e sempre pensar como um todo aquele assunto. E, nesse sentido, a nossa diretoria atual sempre foi muito ponderada, muito tranquila. Nós sempre conseguimos nos meter em assuntos, às vezes, até muito polêmicos, mas de uma forma muito amena, de uma forma consensual, para tentar
tranquilizar ou acalmar ou dar uma ajuda em soluções que os assuntos nos chamam aqui em Botucatu. Sim. E agora a gente começando a encerrar esse nosso bate-papo super esclarecedor, quais seriam os planos e também desafios que a Ordem dos Advogados do Brasil hoje enfrenta ou está pensando em fazer, tanto no cenário nacional, porque como você disse, as funções são parecidas ou se não iguais, né, entre todas as OABs espalhadas pelo Brasil. Então, quais seriam esses planos e desafios no cenário nacional, mas se você quiser trazer aqui também para a nossa cidade, falar um pouquinho de Botucatu também. De tudo que a gente conversou, Carol, a ideia é manter o mesmo, manter essa instituição forte que sempre foi. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode dar continuidade sempre com ponderação, sempre com atitudes boas, a tudo que nós conversamos antes, a levar serviços à população, a dar suporte à advocacia de uma forma sempre constante. Nós temos modificações no meio jurídico diárias, acontecem sempre. Então, nós temos sempre que nos atualizarmos, estarmos prontos para ajudar os colegas. E, nesse sentido, até é um pouco cíclico, Carol, porque pensamos em coisas novas conforme as demandas aparecem, né? Porque tem muita demanda, tem muito trabalho já que é feito. Então, independentemente das opiniões, é muito importante manter, aprimorar e aumentar sempre que possível todo esse trabalho que a gente realiza, tanto aos advogados, como eu disse, como para a população. Mas é buscando sempre estar prontos, sempre estarmos aqui dispostos, porque problemas aparecem diversos. E a gente até costuma brincar aqui na UAB que muito pouco se vê de pessoas que vêm, olha, parabéns pelo trabalho. Normalmente a pessoa vem com uma demanda, vem com um problema, vem com uma situação a ser resolvida. Mas é um prazer estar nesse cargo, traz essa responsabilidade. A OAB, assim como a gente já explicou bastante, é demandada por isso, porque tem essa importância toda no Brasil. Então, nós aqui em Botucatu, como um trabalho de formiguinha, pensando em todos os órgãos, em todos os âmbitos da UAB, é de manter esse trabalho bem feito, de tentar atender a todo mundo, isso é muito importante. São quantos anos já à frente da OAB aqui, só para a gente saber? Estamos começando o sexto, porque é o segundo mandato, né? Os mandatos da diretoria são de 3 anos e estamos iniciando o último ano desse mandato. Legal. Então, para a gente terminar, se você puder só deixar o caminho, como procurar a OAB aqui de Botucatu, quem estiver assistindo, se precisar, como faz? Como eu disse, somos demandados sempre, né? Então, assim, até é difícil dizer o porquê, quando, como, mas estamos sempre à disposição para quando as pessoas entenderem que devem procurar o AB. Então, estamos aqui sempre à disposição para diversos assuntos, na grande maioria das vezes por problemas, mas está tudo bem, não tem da nossa parte não é um problema. Então, nós aqui, eu estou no prédio da UAB hoje, né? Nós atendemos todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18. Nós, diretores, não ficamos aqui todos os dias, mas nós temos diversos colaboradores aqui que estão prontos para atender a população. Sempre que houver demanda que envolva cidadania, democracia, defesa de interesse público, tudo isso é possível. Eu não sei se todos sabem onde é o AB, né? Mas a Casa da Advocacia e da Cidadania aqui de Botucatu, ela fica atrás da prefeitura, ao lado do antigo Cininelli, né, um local bem conhecido aqui no centro. O endereço é até desconhecido, porque aqui é uma praça, né, chama Praça 15 de Novembro, número 30, mas é só esse quarteirão da UAB, todo mundo acha que é na Rua General Teles, e não é Praça 15 de Novembro, mas fica exatamente atrás da prefeitura, e como eu disse, tanto por telefone como pessoalmente, a gente está sempre à disposição aqui para o que for necessário. Perfeito. Nuno, muito obrigada pela entrevista, por essa conversa, né? Finalmente falando sobre a OAB no Conexão OAB. Obrigada pela parceria, pela conversa de hoje. E obrigada a você que começou 2024 acompanhando
Conexão OAB e a TV Câmara Botucatu. A gente se vê nas próximas oportunidades. Até mais!